graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Vamos ler o Salmo 46, versículo 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Oremos. Bendito Deus, já tens, ó Senhor, nos livrado de tantas coisas terríveis, mostrando o teu poder, a tua graça, mostrando que tu és o único que pode resolver o problema da humanidade, seja ele financeiro, espiritual, emocional, seja qual for o problema, tu és o único que resolve. Como disse o salmista, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Tu és o único, Senhor, o único que podes fazer isso de fato. E disse mais o teu servo, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Deus bendito, que as pessoas ouçam e vejam o louvor que tributamos a Ti, a glória que é devida a Ti. Sabemos só Tu podes resolver o problema da humanidade. Confiamos somente em Ti, porque Tu és grande, forte, poderoso, magnífico, eterno, perfeito, justo, inigualável. Tu és o único. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão em Ti, Senhor. Essa é a nossa esperança. Recebe a nossa adoração, os nossos louvores, que tributamos e oferecemos a Ti, de coração grato e submisso, em nome de Jesus. Amém. Cantemos, para o louvor do nosso Deus, o hino Rica Promessa, número 112. Jesus me promete sempre comigo estar, comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. As luzes do mundo se dias mais belos breve passarão. Jesus, luz do mundo, não se extinguirá, e essa luz resplendente sempre em mim brilhará. Comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar, comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar.
descer pelas águas, tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que me vem provar, meu Senhor me promete sempre comigo estar, comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar, comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, nos convida à confissão com as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus, que diz: Passou Jesus a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. De fato, precisamos nos arrepender todos os dias, todos os instantes que pecarmos. Que Deus nos ajude a confessar, nesse momento de oração silenciosa, os nossos pecados. Oremos silenciosamente. O Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 14, nos traz um consolo do nosso perdão. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vi chamar justos, e sim pecadores. Graças a Deus, Jesus veio nos chamar. Cantemos e louvemos o nosso Deus com gratidão. Em gratidão a Deus, a certeza do crente, número 105. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará
eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Lucas 14, versículo 15 ao 24. Vamos ler juntos esse texto sagrado. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, graças nós te rendemos, porque só o teu poder, só a tua graça pode nos conduzir à correta interpretação das tuas sagradas escrituras. Tem misericórdia de nós, dá-nos a tua paz, dá-nos o teu conforto espiritual e instrui-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Deus tem uma grande ceia para o nosso coração, um grande trabalho espiritual para as nossas vidas. Jesus está numa circunstância de um final de tarde. Ele fala sobre os primeiros lugares, ele fala sobre a importância do estar junto, ele fala sobre a importância do caminhar com Cristo, até o momento em que um dos que estavam à mesa com ele disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. No meio do banquete, Jesus ele ouve essa expressão: basta o pão, basta comer pão e que já estamos satisfeitos com tudo que tu tens trazido para a nossa vida e para o nosso coração. Isso nos traz essa certeza de amor, de convicção, nos traz essa certeza de paz, de alegria, nos traz certeza de que Deus está trabalhando no nosso coração, mas de uma forma muito, muito especial. Ele vai nos trazer essa verdade de que este pão espiritual é muito mais valioso do que tudo aquilo que nós temos sobre a mesa. Jesus havia dito que quando desse uma ceia, chamasse nessa sua grande refeição, chamasse os pobres, os aleijados, os paralíticos, mas o objetivo não era chamar por chamar, mas chamar para que eles não pudessem retribuir. Por isso a expressão do versículo 14: e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás
na ressurreição dos justos. Essa expressão de Jesus, ela aparece muitas vezes nessas circunstâncias de ambiente de festa e nos traz a memória da importância que ele está dando de nós não buscarmos a recompensa no dia de hoje, no momento de hoje, mas no dia futuro, porque tudo que nós fazemos, tudo que falamos tem recompensa. Agora, as recompensas muitas vezes não vêm nos dias da nossa vida terrena. Ele diz, na ressurreição dos justos. Por isso que o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios que existe trabalho realizado que é como madeira, palha ou feno. E esses trabalhos realizados são também como ouro, pedras preciosas, coisas extraordinárias que o fogo não queima, que o fogo não destrói. E quando passar pela prova do fogo, aí sim haverá a recompensa. Já imaginou você chegar com a sua obra diante de Deus, mostrar para Deus e Deus diz, agora coloca ali no fogo, no altar do sacrifício, coloca-se, e o que sobra? Cinzas. Cinzas. É isso que nós vamos dar a Deus? Cinzas. Coisas demoradas a se transformar em cinzas, como madeira, ou palha, ou feno. Tudo nós somos recompensados na vida futura, na ressurreição dos justos. E diante dessa verdade, aí a palavra de Deus traz a declaração deste homem que diz, bem-aventurado aquele que comer pão. Não precisa nem ser o banquete, não precisa nem ser o manjar, não precisa ser a iguaria mais extraordinária, mas se ele simplesmente comer um pão no reino de Deus, a pessoa já deve se dar por feliz. E é exatamente como muitas vezes a gente pensa que, não, se viesse uma perseguição para o Brasil, a igreja seria peneirada. Se viesse uma perseguição para o Brasil, a qualidade das igrejas melhoraria. Será que melhoraria? Será que isso é de fato? Não é o mesmo sentimento que existe no coração de Marta e Maria quando Jesus chega e diz, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Às vezes nós temos essa sensação de que as coisas podem ser diferentes, que as coisas vão ser diferentes. Aí esse homem diz, olha, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Aí Jesus faz uma parábola para mostrar como as pessoas recusam essa bem-aventurança. Todos nós queremos ser felizes, mas as pessoas recusam essa bem-aventurança. Então vem a parábola, chamada parábola da grande ceia, ou o grande convite. Ele diz assim, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos, convidou muita gente. A parábola, ela tem 3 momentos extraordinários. Primeiro, sempre há um convite. Observe que aqui temos um convite. Não é simplesmente chegar, entrar e comer. Eles foram convidados. E conforme alguns fariseus mais chatos, mais irritantes, eles não apareciam no primeiro convite. Tinha que haver um primeiro convite, tinha que haver uma insistência, um segundo convite, mas eles foram convidados. Homens de posses, homens jovens, homens que tinham inteligência e perspectiva. Veja só, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar, vinde, portanto, não obstante, versículo 18, todos que foram convidados, um por um,
começaram a pedir desculpas. Eu não posso ir porque comprei um campo e preciso ir vê-lo. Isso é uma desculpa esfarrapada. Você já comprou uma casa sem ver? Aqueles homens inteligentes que iam jogar dinheiro fora, eles iam comprar um terreno que não tivesse visto, um terreno que não conhecesse? Claro que não. Era desculpa esfarrapada. O segundo também dá uma desculpa de menino amarelo. Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me desculpes. Quem é que compra animais sem experimentá-los, sem conhecê-los, sem saber se a utilidade e a viabilidade da compra desses animais? Ninguém faz isso. Mas para eles era suficiente dizer: me desculpe, eu não posso ir, me desculpe, eu tenho que ver esses animais. Ele já tinha visto esses animais, ele já tinha experimentado esses animais, e também, se quisesse, poderia fazer isso posteriormente. O terceiro também traz uma outra desculpa. Ele diz: casei-me. No Velho Testamento, em Deuteronômio, dizia que quando um homem casava, ele podia passar 1 ano livre do exército, porque ele tinha que se dedicar à própria esposa e à vida matrimonial. Mas esse não era o caso. O convite foi feito, e esses 3 homens aceitaram o convite. Eles sabiam que havia uma data, eles sabiam que havia uma ocasião, mas eles recusaram. E especialmente a partir do versículo 17, que diz: a hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Deus não chama a gente quando as coisas não estão preparadas. Lembra que ele mencionou no Evangelho e disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu voltar, voltarei e vos chamarei e virei buscar vocês quando tudo estiver preparado. Quando Noé entrou na arca, a arca estava preparada. A palavra de Deus também diz que tudo estava preparado quando Jesus nasceu. Em Gálatas capítulo 4, na plenitude dos tempos, Jesus nasce, filho de Maria, filho de mulher, exatamente quando tudo estava preparado, não no Cronos, mas no Kairos de Deus. E é essa ocasião que ele chega e diz: venham, o convite já foi feito, vocês estão sabendo, podem entrar porque está tudo preparado. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Primeiro ele prepara as coisas, prepara o ambiente, prepara a vida, para depois nos convidar. E esses homens, um a um, foram se desculpando. Por que não disseram antes: eu vou casar? Não, eu tenho uma ocupação. Eles disseram: sim, eu vou chegar lá, pode me esperar que eu vou. E sabe o que aconteceu? Não foram. Num terceiro momento, a palavra de Deus diz no versículo 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Primeiro, há um convite. Segundo, quando tudo está preparado, então chama-se. Eles não vêm, eles se recusam, eles dão desculpas. Terceiro momento, ele diz: traze, toma pela mão e traz para cá os cegos,
traz os aleijados, traze os coxos, traga os paralíticos, os pobres, traga todos. Pessoas que possivelmente jamais entrariam naquela festa, jamais comeriam daquele pão, pessoas que estariam 100% recusadas ou se recusando a participar. Talvez os cegos, os pobres até dissessem: não, isso deve ser alguma pegadinha, isso não é possível. Estão nos chamando para comer na casa daquele homem, o dono da casa, ou como outra versão diz, o pai de família que preparou aquele banquete. Não, eu não vou. E eles precisaram ir até lá. E esse ir até lá tem tudo a ver também com a história de Ló. Observe que Ló, em Gênesis, ele está em Sodoma e Gomorra, ele é avisado, ele é convidado a sair daquela cidade do pecado, mas ele se demora. E diz o texto que os anjos se aproximaram e disseram: bora, bora. Mas eles ainda fizeram corpo mole. Então os anjos pegaram Ló pela mão e os levou ele e a família para fora da cidade. Exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Eles não virão por conta própria, mas tudo está pronto. A minha festa está pronta. Vai lá, pega pela mão e traze os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Ele andou pelas ruas e pelos becos, aqueles lugares os lugares marginalizados da cidade de Jerusalém, vamos dizer assim. Traze, porque eles não virão por conta própria. Chegou, olhou e disse: ainda existe vaga, ainda há lugares vazios. Ele disse: não, aqueles que não quiseram comer, com certeza não comerão, mas o que eu preparei, nada ficará desperdiçado. Vá pelos caminhos, vá pelos valaus, procure todas as pessoas que estiverem pelas encruzilhadas e traga estas pessoas para cá. E eles foram. E ele diz, depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos e obriga, traze-os, mas estes obriga-os a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Jesus foi preparar lugar, Jesus preparou umas bodas celestiais, a pregação do Evangelho tem sido realizada, a pregação do Evangelho tem sido a cada dia de forma expandida. Vai pela rádio, vai pela internet, são distribuídas Bíblias, são distribuídos folhetos, livros, de todas as formas o Evangelho tem sido pregado. Mas os homens têm dado desculpas esfarrapadas, de uma maneira tal, que Jesus diz: não entrarão no meu descanso, não entrarão no meu descanso, não comerão do meu pão. São desculpas. Traze aqueles, mas eles também não vêm, os pobres. Qual diz Mateus 11, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Quando Jesus se encontrou com o cego, ele abria os olhos aos cegos. Quando Jesus se encontrava com o paralítico, ele dava cura a estes homens. Quando ele chegou no tanque de Betesda, lá estava um homem que não podia entrar dentro das águas quando eram agitadas, e Jesus mesmo o curou. Jesus trata, Jesus cura, Jesus transforma vidas, Jesus muda coração de pecadores, tira aqueles homens e mulheres da marginalidade, tira da marginalidade, tira da inquietação, faz com que as pessoas possam ter uma mudança de vida. Mas,
para esses homens entrarem na casa do Senhor, sabe o que é necessário? Muitas vezes pegar pela mão e levá-lo para dentro. Para comer o pão do reino de Deus, muitas vezes é necessário um envolvimento e até como que uma obrigação. Quantas vezes a criança às vezes diz: não, eu não quero ir para a igreja hoje não. O que é que o pai tem que fazer? Obriga-os. Ah, mas isso é um absurdo. E a liberdade? A liberdade? Qual foi a liberdade que os pais deram aos seus filhos quando pegaram suas crianças, levaram até Jesus e disse: Senhor, toca-os, abençoa-os. E os discípulos disseram: não, separa, tira. Ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Muitas vezes nós temos vizinhos que são convidados, e convidamos, eles dão desculpas esfarrapadas para não vir à igreja. Sabe qual é a solução que Cristo dá? Toma pela mão. Ele não quer vir não? Procura um pobre, procura o cego, procura o aleijado, procura o que realmente está necessitado, mas não faz só o convite, porque eles vão dizer: ah, aquela igreja é muito rica, eu não vou entrar ali não, só tem gente rica, eu não vou não. Toma pela mão e diz: você vai comigo. Eles vão entrar, eles participarão. Ou como disse o próprio Jesus, obriga-os, porque o objetivo de Jesus é: não quero que a minha ceia fique vazia, eu quero que todos comam. Vou preparar lugar. O convite é feito, depois é trazido a palavra do Senhor, depois é avisado: está tudo pronto, como na meia-noite gritou alguém: eis o noivo. E as pessoas começaram a se preparar para as bodas. Meus queridos irmãos, porque vos declaro, disse Jesus, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia, mas aqueles que foram trazidos, aqueles que foram obrigados, aqueles que foram conduzidos, aqueles que foram tomados pela mão e foram colocados dentro. Não foi uma voluntariedade do coração humano, um homem dizendo: eu quero. Ló não sairia dali. A mulher de Ló até olhou para trás quando não devia olhar. Até a mulher de Ló olhou para trás. Nós somos como que conduzidos para a casa do Senhor. Sabe por quê? Porque essa é a nossa natureza humana. Nós não fazemos de maneira tão voluntária. Até a nossa adoração, se não for a ação do Espírito Santo no nosso coração, nós não adoramos, nós não servimos, nós não prestamos culto. Pão dos céus, a ceia do Senhor, não é um ato que a gente simplesmente quer, mas a gente precisa estar muito bem preparado, como diz lá em Mateus capítulo 22. Deu uma grande ceia, e nessa grande ceia todos foram convidados, mas tinha alguém que não tinha as vestes apropriadas, não estava com a vida purificada, não estava com a conduta santa. E aquele que comesse do pão do Senhor, aquele que comesse daquela mesa santa, de forma impura, de forma injusta, tomava para si condenação. Por isso que na igreja reformada dos dias de Calvino, Calvino olhou para os libertinos e disse: vocês não tomam a ceia. O que Calvino estava fazendo não era uma proibição a tomar a ceia, mas era livrando as suas almas de morrerem e tomarem para si condenação. Quando nós damos a ceia para quem não está preparado, nós estamos dando condenação. Nós precisamos buscar o Senhor e dizer: Senhor,
prepara-me para a ceia. O convite é para todos. O convite é recusado. E agora as pessoas são trazidas. Sabe quem são esses que são trazidos? São os gentios. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele veio para os judeus, mas os judeus recusaram o convite. Ele diz: traze da marginalidade, os gentios, os pobres, os cegos, os coxos, os aleijados, os estrangeiros, os que estão nas encruzilhadas, os que estão pelos caminhos, traze. E literalmente tudo isso aconteceu. Todos foram trazidos. Meus irmãos, comamos deste pão do reino de Deus. Comamos com o coração contrito. Comamos conscientes de que Deus nos transformou. Vamos comer não dizendo eu quis. Não, vamos dizer sim, o Senhor me trouxe. O Senhor me obrigou, o Senhor me constrangeu, como obrigou Paulo de uma forma muito forte a ter uma mudança de vida. Nós estaremos cantando e nos preparando para tomar a ceia do Senhor, porque esta é aqui na terra, mas o convite maior é para que possamos participar da ceia das bodas do Cordeiro de Deus. Expirou Jesus a vida e luz, do meu pecado me livrou na ensanguentada cruz. Faze-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no teu eterno amor. Jamais terei tão fraca voz que trema a confessar a quem por morte tão atroz minha alma quis salvar. Faze-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no teu eterno amor. Sim, eu desejo aqui cantar tão grande Salvador. E quando lá no céu chegar, louvá-lo é melhor. Faze-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no teu eterno amor. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.